E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o podcast Tô na Célula, né? Um podcast que vem trazendo aí as experiências vividas dentro do ambiente celular, né? O amor de Jesus falado dentro das casas, como não podia faltar, né? Estamos aqui com esse irmão aqui, ó, Zé Guilherme, ninguém conhece ele, né? Apresentando pela primeira vez. É um prazer estar aqui de novo. Como arde nosso coração, né, Bruno, por esse momento, por estar aqui e dividir com vocês. Saibam que nós estamos criando esse conteúdo e buscando, primeiro, para a honra e glória do Senhor, mas para que você curta, compartilhe, aproveite, conheça mais o que é viver em célula, como compartilhar. Brunão, e hoje o nosso convidado, eu vou te dizer, a gente já teve aqui pastor, ex-jogador de futebol, e tá faltando alguma coisa? Eu acho que ele já jogou bola também. Já jogou? Né? Então hoje a gente vai ter barba, cabelo e bigode. Com quem? Hoje nós estamos aqui com o nosso convidado, mais um para nos honrar o nosso podcast, né? Nosso irmão, nosso querido irmão legendário, nosso irmão Torres. Torres, seja bem-vindo, meu irmão. Muitíssimo obrigado, Bruno, José Henrique. É um prazer estar aqui com vocês, me sinto muito honrado, de verdade, fazer parte, né, desse podcast aqui, Tô na Célula. A gente sabe que célula é um ambiente onde a gente vai aprender muita coisa. Cara, me sinto honrado, diferenciado, e quero parabenizar a vocês aí por essa atitude, né, de criar um podcast. Achei muito diferente, realmente, quando eu vi, Tô na Célula, o que é isso? Que parada é essa? Parabéns mesmo. Isso é empreender no reino, isso é muito importante, tá bom? Amém. Parabéns para vocês aí. Obrigado, meu querido. Ó, para quem não conhece, né, tanto assim o Torres é um empresário, né, da barbearia Torres, tantas barbearias Torres aí em Belo Horizonte, e em breve, né, ou já tá pronta lá? Quase pronto. Tá quase pronto. Em breve vai ter em Orlando, gente. Esse homem já foi lá para Orlando, né? E tá começando essa barbearia lá também. Então, assim, é um homem que, apesar de tantas coisas, apesar de ser um empresário, tá aí, né? No reino, em célula, em culto. Então, é o que a gente sempre fala aqui. Às vezes, aquilo que a gente deixa de colocar na nossa agenda é porque não tem prioridade pra gente, né? E aqui não. Aqui a gente vê um irmão que tem levado Jesus para dentro da sua agenda, tem tantas coisas para cuidar, e por isso a gente é tão feliz de ter você aqui, e tem tanta pergunta para você, viu, irmão? Muita pergunta para você. Eu vou deixar... O que eu não souber responder, eu passo pro Zé responder. Aqui, ó, vou deixar o Zé Guilherme começar com as perguntas hoje, porque depois eu tenho outras para você, mas nós estamos muito felizes que você está aqui. Obrigado. Obrigado, me sinto honrado, viu, Zé? Nossa, a honra é nossa, viu? Pode ter certeza. Obrigado. Mas conta pra gente, Torres, quem é o Torres? Como é que o Torres conheceu Jesus e se converteu? Conta um pouquinho pra gente. Eu nasci num lar evangélico, né? Meus pais frequentavam a Igreja Batista, aqui na Rua Espinosa, aqui em Belo Horizonte. Depois fui para a Presbiteriana, depois a Assembleia. Quando eu nasci, eu me lembro que a gente estava na Igreja Batista Espinosa, aqui na Rua Espinosa, em Belo Horizonte. Não sei se vocês conhecem. Daí eu nasci no evangelho, mas me converti, né? Porque, como se diz, né? Deus não tem neto, Jesus não tem neto, né? Eu me converti aos 12 anos de idade numa escola bíblica de férias que a igreja fazia, a Assembleia de Deus fazia muito esse tipo de ação, né? Então tinha uma escola bíblica de férias, e ali eu me lembro direitinho de um apelo, e eu levantando a minha mão e aceitando a Jesus, mesmo sendo criado na igreja, né? E a partir dali eu acredito que a minha caminhada começou ali. Eu e Deus agora não estou mais ali, né, na aba do pai ou da mãe, né? Então começou ali a minha caminhada, e aos 13 anos passei pelas águas, né, no batismo também nas águas, e comecei a caminhar. Com 14 anos eu comecei a estudar música na igreja, aí toquei trompete na igreja por quase 30 anos, né, sempre mexendo com música, fiz regência, fui regente de orquestra na igreja. Fiz curso de maestro, fui maestro na igreja, na banda de música. Sempre investi no reino, porque eu sempre senti que eu faço parte do reino de Deus, né? Tipo assim, eu sempre tive esse amor mesmo pela obra do Senhor, sempre investi. Graças a Deus nunca me desviei, nunca saí desse caminho, nem na minha adolescência, né? Que às vezes muita gente sai ali, aí acabei conhecendo a minha esposa, ela tinha 12 anos, eu 14 para 15, e aí fiquei ali vigiando ela até fazer 16 anos, meu sogro não deixava namorar, e aí aos 16 anos que a gente começou
Ela tinha 16 anos, começamos a namorar. Com 17 anos e 5 meses ela casou e nós casamos, né? Eu tinha 19, ela 17, estamos até hoje 28 anos de casado. Fundei a Barbearia Torres, né, em 1992, é uma caminhada mais profissional, né? Fiquei nela até hoje, estou nela, mas em 2005 eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá um ano, voltei e aí comecei em 2014 a abrir uma nova Barbearia Torres, numa roupagem totalmente moderna, totalmente diferenciada, que é a unidade ali da Pedro II. E a partir dali, abri a segunda no Buritis, a terceira no Vila da Serra, a quarta no Alberto Sintra, a quinta no Estoril, a sexta agora está indo lá para o Endemir, que é Orlando, mesma coisa, né? Coladinha ali em Orlando, 15 minutinhos, 20 minutos de Orlando, onde eu estou morando hoje. Você trouxe esse modelo de barbearia que hoje a gente encontra muito aí, porque de repente a gente conhecia um estilo de barbearia, né? Muito tradicional, muito mais simples. Barbeiro, né? Barbeiro daqueles antigos senhores. Isso. De repente a gente viu um estilo de barbearia muito diferente, né? Eu sempre sonhava com isso. Quando eu estava na minha barbearia comum, eu sempre pensava, poxa, algum dia eu quero ter uma barbearia top, né? Alguma coisa assim diferenciada. Mas eu sempre pensava, Bruno, que alguém ia me tirar lá de dentro da minha barbearia e ia me fazer um cara grande na barbearia, né? Mas isso é quase impossível de acontecer. Igual você aqui na célula, não estou na célula aqui. Se você não tira da mente, né? Passa para parte física, né? Se é escrever, a gente vê que isso é até bíblico, né? Abacuque 2:2 fala sobre isso, né? Essa visão, você tirar essa visão e colocar em tábuas. Se a gente não tira isso da mente, você nunca ia fazer isso aqui acontecer. Então, da mesma forma que eu ficava pensando em ter uma barbearia boa, teve um dia que um cliente falou comigo, pô, você tem que fazer isso acontecer, você tem que ser o protagonista. Se você não fizer acontecer, não vai acontecer. Então, eu criei coragem de fazer empréstimo, peguei emprestado com clientes 2 vezes, 150 mil com um, 100 mil com outro, para abrir a primeira unidade, que eu gastei 250 mil nela. Depois disso, passei aperto lá pra caramba, 6 meses ali, no 0-0, perdendo, e depois Deus foi honrando, sabe? Eu lembro que teve um dia que eu coloquei o nariz no chão e falei assim, Deus, eu não aguento mais. 6 meses ali passando muitas dificuldades, né, financeiras, para pagar aqueles 250 mil que eu tinha pegado emprestado, e ainda tinha que trabalhar e estar sorrindo para o cliente o tempo todo. Então, é um improvável que Deus levantou, né? Então, eu acredito realmente que a gente era alguém, assim, totalmente improvável na visão, né, do mundo, mas como Deus tem um propósito na vida de cada um, Deus me tratou nesse tempo todo até eu conseguir a dar essa volta por cima, né? Claro que sempre Deus na frente. Para mim, a vida sem Jesus não tem sentido, sabe? De forma alguma eu consigo enxergar eu fora dos caminhos do Senhor. Parece que Deus tem uma quedinha por improváveis, né, irmão? É mais ou menos isso, né? É porque quando o cara é improvável, ele se torna dependente. Exato. E quando você é dependente do Senhor, né? Quando você se entrega de fato, né? As suas vontades, seus desejos ao Senhor, e aí Deus vai lá e Deus conhece seu coração, né? Deus conhece meu coração, o nosso coração. Deus sabe o que a gente busca, o que realmente a gente quer. E eu acredito que Deus tem uma quedinha pelos improváveis também. O que a palavra mostra pra gente é que... O que a Bíblia mostra pra gente sempre é que não é autoajuda, né? É sempre a ajuda do alto, né? Não é autossuficiência, mas pelo contrário, é total dependência do Senhor, né? É isso aí. Você ser dependente do Senhor, Bruno, às vezes o processo ele é doloroso, né? Porque você às vezes acredita que vai ser no seu tempo. E não é, o tempo de Deus é diferente do nosso, né? Então, às vezes você vai ter que esperar muito mais do que você imagina para acontecer aquilo, né? Eu tenho várias experiências nessa área de espera em Deus. O casamento meu foi assim, né? Eu tive que esperar aí de 12 anos até 16 anos para começar a namorar minha esposa. Foi um tempo, para mim, foi muito doloroso. Esperar 4 anos, apaixonado, aquele negócio todo. Mas aí depois, esperar para o processo da barbearia dar certo, aprender a trabalhar, aprender a investir. Tudo foi assim na base da raça, né? Mas tudo com Deus na frente. A gente sempre honrou muito as coisas do Senhor. Minha esposa é filha de pastor da Assembleia de Deus. Eu congreguei na Assembleia há muitos anos. A Assembleia é uma igreja abençoada, né? Tem muitos
muitas pessoas hoje que estão em outras igrejas que aceitaram Jesus lá na Assembleia também. Então, assim, é uma igreja que trabalha com os conceitos bíblicos também, né? Que trabalha dentro da palavra, que evangeliza dentro da palavra. E eu só tenho a agradecer, né? E honro muito de ter vindo da Assembleia. Hoje eu não congrego mais na Assembleia, mas a Assembleia de Deus, para mim, foi uma base muito boa que a gente tem. É como José, né? A história de José na Bíblia, né? Quando a gente entrega, a gente perde o controle, a sensação de controle. Que a gente acha que a gente tem o controle da nossa vida, a gente não tem. Na hora que a gente confia e começa a dar o passo, sem enxergar o que está à sua frente, que é a fé, que é Deus, que é confiar, é muito mais difícil, né? Assim, pelo menos para mim. Não sei se é difícil a gente fazer isso, até a gente construir e a confiança, né? A entrega, como é importante a gente conseguir, como no começo é difícil fazer isso. Mas me conta uma coisa, você falou assim, consegui, e eu fiquei encucado, consegui 150 com um cliente e 100 com outro. A pessoa, para te dar, hoje já é difícil. Você tem o contato desses clientes ainda? Tem, aqui, ó. Ele falou comigo ontem. Cara. Eu tava no hospital ontem, ele falou comigo ontem, eu te mostro aqui, ó. Ele mandando mensagem, porque eu tava lá, pós-cirúrgico, né? E ele falando, se precisar de qualquer coisa aí, me fala, viu? É um cara maravilhoso. Eu acho que isso você construiu, né? Não foi... O que você acha? Você acha que isso tem um reflexo de Deus na sua vida? Você acha que... Por que você conseguiu isso com as pessoas? Deus te mostrou isso? Como é que foi? Você tem... Olha, eu tenho uma coisa em mim que, tipo assim, quando Deus me levanta para alguma coisa, ele me dá aquela certeza ali, só ele para me parar. Eu lembro direitinho que quando nós sentamos no dia 1º de janeiro de 2014, eu e minha esposa lá em casa, minhas filhas, nós falamos, vamos traçar umas metas aqui para o ano. E aí eu falei que eu queria uma barbearia, né, no molde que é lá no Caiçara hoje, uma barbearia grande, ampla, bonita, e que Deus iria abrir as portas do recurso para aquilo ali. E eu não pedi o dinheiro emprestado. O cara me ofereceu, para você ter uma ideia. Eu estava na igreja, na Assembleia, e comecei a contar para ele o que eu estava planejando. Eu estou planejando abrir uma barbearia assim. Eu estava fazendo curso de Direito nessa época, que eu fiz Direito também. E aí eu comecei a explicar para ele. Eu falei, eu estou querendo fazer isso. Eu imagino que eu devo gastar aí uns 200 mil, 150, 200 mil. Ele simplesmente, na hora, ele falou assim, se você quiser, eu te empresto 150 mil. Ele nem corta cabelo comigo, nunca cortou cabelo comigo até hoje. Ele nunca cortou cabelo comigo. E eu falei com ele, mas eu quero sim, se você puder, eu quero. Aí, no outro dia, eu fui até o trabalho dele, um cara muito bem de situação. Ele falou, um dia, me passa a conta que você quer e você me passa os cheques, me deu ali uma carência de 1 ano para começar a pagar ele. O cara sentiu de Deus mesmo de me abençoar. Passou ali 1 ano, eu paguei ele direitinho, comecei a pagar ele direitinho e passei uns cheques para ele que ele queria na época. Foi tudo certinho, tudo quitado. Só que eu comecei a fazer a obra, o dinheiro acabou. Isso aí não deu, 150 não deu, né? E aí Deus levantou outro. Outro que aí eu já conversando com ele, não, comecei a fazer a obra e tal. Amigo meu também, esse é cliente até hoje. Você conhece ele. Aí comecei a conversar com ele e tal, e ele falou assim, eu te empresto 100 pra você terminar lá. E aí me deu a carência também de 6 meses na época. E aí daí eu comecei a pagar ele também. Fui pagando apertado ali no 0 a 0. Mas depois de 1 ano a barbearia começou... 6 meses, né? Depois de 6 meses a barbearia começou a virar. E é tanto que depois de 1 ano eu já estava abrindo a segunda. Falei que nunca mais ia mexer com isso, de pegar dinheiro emprestado, já estava abrindo a segunda com dinheiro emprestado de novo. Porque ainda não tinha recurso para montar, mas já estava com aquela coragem, né? Já tinha coragem de pegar o dinheiro emprestado de novo e fazer aquilo realmente brotar outra barbearia, né? Provavelmente você viu que o mercado já tinha dado uma resposta que você tinha mais segurança para dar espaço, né? A primeira barbearia nós demoramos aí 1 ano, talvez, para virar ela. A segunda nós viramos com 3 meses. Com 3 meses ela já estava cheia. Já tinha um caminho, né? Então isso foi muito bom pra gente. Aí começou a entrar a verba, comecei a quitar todo mundo. Enquanto não quitou, não fiz mais nada. Aí acabando um pouquinho de quitar ali, já fui para a terceira. A terceira é do Vila da Serra. A terceira apareceu de uma forma barata. Barbearia, a segunda eu tinha gastado 530 mil reais, na terceira eu gastei 150, 100, 150 parece, que foi lá dentro uma parceria com a loja Close ali na Vila da Serra, né? Então foi algo que foi barato da gente montar lá, entendeu? E da mesma forma Deus está abrindo essas portas agora de ser barato lá em Orlando, pra você ter uma ideia.
Eu estou abrindo uma barbearia com pouco recurso, né? Sem necessidade de colocar muito recurso lá. E era uma barbearia que eu achei que eu ia ter que colocar $300 mil. Entendeu? Eu estou abrindo com 10% disso, talvez. Glória a Deus. Entendeu? Irmão, você falou uma coisa aí, no início da nossa conversa, que me chamou a atenção muito para os dias atuais. Você falou assim, com 12 anos eu entreguei a minha vida para Jesus. Eu deixei de caminhar na aba do meu pai. Mas eu tenho certeza que você até hoje é muito grato pela vida do seu pai, porque até os 12 anos, teoricamente, ele te mostrou o caminho. Como a palavra de Deus fala, de ensinar a criança o caminho, né? E isso para os dias atuais, mexe muito comigo. Porque quantos pais estão abrindo mão de fazer com que os filhos conheçam tenham essa experiência com o Senhor, sabe? E eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre isso, sobre o que seu pai fez com você e por você. E eu conheço sua família. Eu sei que você tem suas filhas e tudo, né? A gente até andou brincando uma vez no carro, indo pro Legendário, que a gente já começa... Você já tava de olho, porque já andava uns gavião beirando lá, né? E você já tava com uma cartucheira. Mas brincadeiras à parte, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre como foi e como que você replicou isso na criação de suas filhas. Eu sou eternamente grato a meu pai. Inclusive, ontem eu estava na casa dele falando isso com ele. Pai, amo o senhor demais, amo a sua vida demais, porque o meu pai, ele caminha com a gente até hoje, né? Quando eu disse que eu saí da aba dele, é tipo assim, eu preciso de me posicionar no evangelho, né? A minha conversão foi mais ou menos nesse sentido. Eu preciso de me posicionar como cristão, né? E com 12 anos a gente já tem entendimento disso, né? A gente tem muito entendimento disso. O meu pai, ele não me ensinou o caminho, ele foi no caminho com a gente, sabe? A vida inteira meu pai levou a gente para a escola dominical, a vida inteira meu pai cantava na igreja, né, com a minha mãe. A gente cansou de fazer back para ele lá na frente, junto com a minha mãe. Então, meu pai e minha mãe, eles são exemplos vivos, todos dois, né, mas são exemplos, assim, de pais. Eu estava fazendo um curso com o Paulo Vieira, o Método CIS. Você fez também? Não, eu acompanho ele. Pois é. E aí ele me chamou lá na frente, tipo assim, você tem algum trauma do seu pai, da sua mãe? Eu falei, Paulo, cara, eu não tenho trauma nenhum com meu pai nem com minha mãe. Meu pai é um exemplo de homem. Um exemplo mesmo. Não tem ninguém no mundo que eu já vi levantando para falar mal do meu pai. Tipo assim, meu pai tem uma reputação assim no evangelho, trabalhou a vida inteira, sempre cuidou muito bem de nós. Minha mãe, mesma coisa. Então, assim, até os 12 anos ele sempre levou a gente para a igreja. E depois dos 12 anos na nossa conversão também, ele continuou com a gente. Até hoje ele frequenta, até hoje a igreja. Meu pai, eu lembro que nessa escola bíblica de férias, meu pai tinha um caminhão. E aí as irmãs que estavam fazendo o evento lançavam um desafio lá. Quem trazer mais convidados vai ganhar tal brinde, tá? Tinha uns brindes lá. O pai pegava o caminhão, rapaz, e chegava naquela favela do São José que tinha ali, enchia o caminhão de menino. Teve um dia que nós chegamos na igreja com 100 crianças em cima do caminhão. Pai, eu falava assim, a mãe juntava aqui um monte de menina, ela falou assim, você acredita que nós já levamos 100 crianças de uma vez só? Eu falei assim, vocês eram doidos demais. Encheu o caminhão de menino, cara, lá em cima, um caminhão de carroceria grande, Se fosse hoje a polícia parasse, estava lascado, né? Com certeza. Mas ele enchia o caminhão e levava. Ele sempre teve muito amor pela obra do Senhor também, sabe? E depois disso, pra você ter uma ideia, com 14 anos, 15 anos, quando eu abri a primeira barbearia, a pequenininha de 7,5 metros, foi ele que me emprestou o dinheiro. Eu tinha uma beirada, ele me emprestou, eu lembro direitinho, 340 mil cruzeiros, não sei se é da sua época, mas eu acho que você não tá tão... Passei por essa época também. Pois é, 340 mil cruzeiros, que eu paguei 780, me parece, na barbearia do cara, e aí ele me emprestou metade, que eu tinha uma bicicleta, vendi ela, e ele me emprestou metade do dinheiro da barbearia, paguei ele direitinho também lá no início, para eu ter a primeira barbearia de uma cadeira pequenininha, lá na Rua Moema 94. Então, eu sou eternamente grato ao meu pai. Domingo eu estava com ele, eu lembrei ele, falei assim, pai, você lembra que você me emprestou 340 mil cruzeiros? Ele falou, claro que eu lembro. Então, assim, você lembrou seu pai porque você pagou, né? Senão paguei, mas claro, claro. Jamais eu deixarei de pagar ele. Então, e aí baseado, né, nessas experiências e o reflexo disso na criação das suas filhas. Ô, Bruno, eu aprendi uma vez com uma psicóloga que foi um modelo de gestão familiar que eu passo para todo mundo. Inclusive, o meu make ali tá esperando uma menina.
É o nosso videomaker ali. Eu falei com ele, ó, esse modelo ele dá certo. Pai de menina tem que dar muito carinho para a filha. Porque a referência de homem que a sua filha tem, né, é dentro de casa, é você como pai. E ela explicou, ó, se você dá carinho para sua filha, elogiar a sua filha, falar que ela tá linda, que ela tá maravilhosa, trazer buquê de flor para ela, elogiar ela como se fosse, né, como se fosse, entre aspas, um namorado dela, não é. Uhum. Ela nunca vai procurar algo moleque diferente cedo na rua. Ela não vai procurar na escola, ela não vai... E eu fiz isso com muito afinco. Inclusive, eu ensino isso para todo mundo. O cara que tá esperando a menina, eu falo assim, dá carinho. E a mulher, o menino é o contrário. É a mãe dá carinho pro filho ali. Cara, dá certinho, funciona demais. Então, as minhas meninas, elas foram criadas dessa forma também. Sempre levei para a escola dominical, sempre levei para a igreja, sempre acompanhei elas na igreja. Até hoje, a gente vai para a igreja junto, família junto ali o tempo todo. Família não se abandona nunca, né? Então a gente acompanha ali. Inclusive elas estão comigo lá em Orlando. Elas mudaram comigo para Orlando também. Ele falou, nós vamos estar juntos até vocês casarem. Quando vocês casarem, vai sair da aba, né? Então, tipo assim, elas acompanham. O genro em treinamento acompanhou, também já tá morando lá. Falei, ó, que vocês casarem, vocês estão aí totalmente liberados aí. Nicolas, você conhece ele? Nicolas Família 8. Ah, é? É, minha família legendária. Então, o menino sensacional. De Deus. Eu lembro que o dia que a Camila falou assim, pai, eu quero casar. E eu falei assim, filha, você vai ter o seu casamento do jeito que você sempre sonhou, porque você sempre me deu muito prazer. As meninas sempre me deram muito prazer, todas as duas, a Bruna e a Camila. Então eu falei assim, filhas, eu vou esforçar o máximo para fazer do jeito que vocês querem, porque nunca tive um dissabor com vocês, sabe? As meninas que foram criadas vivem pro evangelho até hoje. A Bruna é líder de célula, a Camila frequenta a célula, o Nicolas é líder de célula junto com a Bruna, os dois são líderes de célula. Então, tipo assim... O treinamento, então, tá intensivo, velho. Canta, o Nicolas canta e toca, a Camila canta, a Bruna... Para organizar, não tem melhor do que aquela ali para organizar, tanto que ela é secretária número 1 lá em Orlando, do método CIS lá. Ela que toma conta de tudo, para você ter uma ideia. Bacana. Então, uma menina assim, que gosta muito de estar... O Oswaldão, ela é muito amiga da Bruna, do Oswaldão. Então, assim, é naquele perfil ali, sabe? De cuidar, de fazer os negócios certinho ali. A Bruna foi até lá em casa, ficou lá com o Oswaldão lá 3 dias lá. As duas se encontraram. Pastor Oswaldo foi lá na sua casa? Foi lá. Não teve carne? Teve. Fiz uma costela pra ele lá. Imagina. Uma costela do osso soltar assim, ó. O bicho ficou doido. Amém. Ele esteve aqui com a gente também. Uma benção, uma benção. Uma benção. O Oswaldão é top. Não, você acredita que eu tava com essa pergunta na ponta da língua sobre como isso transformou a vida dele? Tá na igreja desde cedo. Entender a palavra desde cedo e como isso transformou. Porque eu acho que cria valores, né? É uma coisa diferente. Igual você fala assim, eu treinei minhas filhas através do cuidado, do carinho, da mesma forma como está na Bíblia, né? Apresenta os caminhos e quando na juventude, né? Você fala melhor que eu, como é que é o passagem da Bíblia? Ensina o caminho, seu filho, frequentar mais célula, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando crescer não se desviará dele. Verdade, aí, ó. Perfeito, é exatamente isso. Mas é isso. É diferente você falar, vai, eu caminho aquilo ali, ou você ir junto com ela. É diferente, né? Por isso que você tem que ir no caminho junto, né? É diferente. Pega essa rota tal. Não, eu tô com você aqui, nós vamos junto. Então, é importante caminhar com as filhas assim. Eu tive uma experiência no início desse ano com meu filho, né? E, assim, falasse de forma bem rápida, mas foi algo assim. Ele precisou passar por um momento, assim, de retrocesso, onde ele teve que baixar a cabeça, né? Enfrentar uma dificuldade que ele deveria ter que enfrentar mesmo. E eu, em momento algum, passei a mão na cabeça dele e tirei ele do processo. Mas o que eu quis falar e fiz questão de falar para ele? Eu vou passar no processo do seu lado, entendeu? Para ele sentir que ele precisava passar, mas ele não ia passar sozinho. Porque eu vejo muito isso quando nós nos relacionamos com Deus. Porque às vezes a gente entra num processo, né? E pensa assim, eu quero sair, eu quero fugir, por quê? Né? E esquece que do nosso lado tem aquele que é dono de todas as coisas, o especialista em milagres e tudo.
mas ele está do nosso lado. Não é porque ele quer tirar, não é porque ele quer passar. Ele vai passar a gente ali naquela plana ali, né, irmão? Quando Jesus estava no barco, né, que estava tendo a tempestade, Jesus estava lá no barco. E ele não tirou ninguém do barco, né? Ele foi junto. Então, exatamente isso. Então, eu vejo assim, treinamento, eu acredito que para os filhos, treinar os filhos nos caminhos do Senhor é algo desafiador, Bruno. Não é algo fácil. Não é algo tranquilo de se fazer, porque tem hora que se a gente for olhar a vontade da carne, você quer ficar vendo futebol, você quer, né? Você quer fazer outra coisa, não sei, ir para a igreja. E aí, ir para a igreja, de repente, para muitas pessoas é um desafio. Eu lembro que teve um sobrinho meu que outro dia eu brinquei com ele assim, filho, vamos lá para casa, vamos lá para casa, vamos lá para casa. Ô tio, lá não vou precisar de ir para a igreja. Não, falei, não, vai sim, vai sim. Não vou precisar de ir para a igreja. Não, falei, não, rapaz, por que você não quer ir para a igreja? Então, tipo assim, porque criança, né, você precisa às vezes de forçar um pouquinho ali, né, até ele pegar o gosto. Tem uns que já pega desde pequeno, né, mas tem uns que às vezes você precisa de dar uma... Não, vamos sim, vamos, tem que ir. Quantas vezes eu já fui para a igreja forçado, né, bem no início, assim. E a gente vê que, às vezes, o couro dói, mas é bom. Claro. Né? O couro, a gente aprende com o couro. Claro. Né? Às vezes até tomar umas palmadas, às vezes é preciso quando é criança. Tem gente que não gosta, mas as minhas filhas, cara, a gente nunca poupou a vara delas, vamos dizer assim. Mas claro que com uma correção com amor. Claro. Eu nunca corrigi minhas filhas brigando com elas. Não estou aqui brigando com você porque eu tenho mais força e tal. Não, era ensinando. Ó, você precisa de fazer isso, precisa de fazer isso. É o certo, é isso. Uma disciplina, né? Uma disciplina. Senhor mesmo. Exatamente. E todos nós, às vezes, passamos por essa disciplina, né? Claro. Então, a gente aprende o tempo todo. É importante. Eu queria te perguntar o seguinte. A gente vê claramente que você tem experiência com Deus. Você é um cara sensível a Deus. Igual você falou ali no início. Eu acho muito legal, porque eu sinto isso também. E já falei isso até com o Zé também. É engraçado, quando a gente tem uma confirmação do Senhor de algo no seu coração, a gente se encoraja. E a gente vai e parece assim, o Senhor me encorajou, eu vou. Né? O que vai acontecer depois é o plano dele, mas a gente vai. Né? Isso é fé, né? É fé. E aí, eu vejo isso claramente em você. Mas eu queria saber o seguinte, você já usou a cadeira da barbearia para pregar o evangelho? E se já usou, tem uma experiência assim legal ou engraçada, uma coisa para contar pra gente sobre isso? Tem. Eu já usei e uso até hoje. Amém. Eu estava um dia cortando o cabelo de um cara que estava desviado, assim, uns 10 anos mais ou menos. E aí comecei a cortar o cabelo dele, explicando para ele sobre o evangelho. Aí ele começou a falar, eu fui ministro de louvor na igreja há muito tempo. Sempre ministrei, né, na igreja. Falei, mas por que você parou? Parei porque eu cansei. Eu falei, mas você já pensou se Jesus cansasse da gente também? De tantas vezes que você já pediu perdão, de tantas vezes que você já errou contra Deus. E aí, já pensou se Jesus cansasse de você também? Torres, mas eu cansei, velho. Eu falei, e o que te impediria de voltar para os caminhos do Senhor? Nada. Eu falei, e por que você está fora então? Você não acha que você está perdendo tempo? Porque às vezes o cara pensa que não vou ter problema, né, se eu estiver na igreja. Só que com Cristo no barco é muito mais fácil, né? Tudo vai bem, né? Rapaz, naquele momento ali... cortando o cabelo do cara. Ali cortando o cabelo do cara. Eu lembro que eu comecei a orar ali em espírito e falei assim, eu vou chamar esse cara para voltar para a igreja. Falei com ele, eu queria que você desse mais uma oportunidade para você mesmo, para você retornar, e eu tenho certeza que você nunca vai arrepender disso. Aí ele foi embora. Passaram 30 dias, né, que ele voltou para cortar o cabelo. Ele falou assim, você acredita que depois daquele dia eu voltei para a igreja, cara? Eu voltei, tô firme. Eu fiquei assim, falei, glória a Deus por isso. Outro tempo foi agora, pouco tempo agora, que foi antes de ir para um Legendários. Como é que chama que é cara do estilo lá? João Bosco? Não, que tem um carequinha, tipo eu assim, barbudinho. Sei, é o que tinha o Belatores? Belatores. Sei. Eu atendendo ele lá no... Túlio. Eu atendendo Túlio, você pode perguntar pra ele, atendendo Túlio lá no Buritis. Ele foi lá fazer a barba pro REC, bonitinho pro REC, né? Aí foi lá fazer a barba. Eu comecei a orar na cabeça dele enquanto eu tava fazendo a barba, irmão. Falei, Deus, eu quero que o Senhor trate esse homem. E o Túlio, ele foi espírita a vida inteira. Não sei se você sabe da história dele. Sim, mais ou menos. Ele era espírita. E eu comecei a orar por ele. Do nada, assim, eu vi ele chorando.
E eu orando pra ele, só em espírito, ele tava chorando. Falei assim, os caras devem estar passando alguma situação. Ele não estava ouvindo sua voz. Não estava ouvindo minha voz. Enquanto estava fazendo a massagem ali da barboterapia, aí comecei a orar. Deus vai tratando, vai cuidando de algumas áreas separadas ali, até a pessoa realmente se converter, né, totalmente. Mas eu creio piamente que, através da minha cadeira, Deus tem salvado muitas pessoas. Amém. Eu sempre falo do Evangelho, eu não sou aquele cara chato, que fica ali o tempo todo só, mas se deu uma brecha, eu estou falando do Evangelho. E está muito mais forte isso lá em Orlando, Bruno, pra você ter uma ideia. Eu percebo que as pessoas que sentam na minha cadeira em Orlando têm muito mais carência de Deus do que aqui. Não sei o porquê. Mas você acha que... desculpa, assim, mas lá em Orlando, 100% dos seus clientes são brasileiros ou não? Qual que é o percentual? Tem gente de lá também, de americanos de lá? Olha, eu tenho muitos americanos, filhos de brasileiros que nasceram lá, então se tornam americanos. E clientes americanos mesmo, eu só consigo entender que eu tenho 2. Sei. Na verdade, ainda estou, né, em formação lá, tá? Vou começar agora a divulgar, a crescer a barbearia agora, né? Tem mais sede, tá tendo... Muito mais sede, engraçado, né? Eu acho que a carência que fica da família aproxima mais de Deus. Entendi. Sabe, eu tenho percebido claramente isso. Inclusive, eu faço parte de células lá, né? Amém. Amém. Faço parte de células lá, já tive vários cultos lá em casa, nós vamos abrir uma célula em casa também. Você vai ser anfitrião lá, então? Vou ser anfitrião lá em casa. Já fui por 4 vezes lá em testes, agora eles estão querendo abrir uma célula lá. Acho que o Espírito, né, vamos colocar assim, o Espírito Santo, quando a gente começa a conviver com as pessoas, toca, né? E quando a gente vai para fora, a gente perde esse contato familiar, que é o que você falou, e a gente fica sem lastro. E a igreja, né, principalmente em células, eu tive a experiência de morar um tempo no Canadá, e quão importante foi a igreja para mim naquele momento. O quanto me deu, para mim e para minha esposa, um apoio. Porque quando a gente está fora, a gente está sozinho, a gente não tem ninguém para recorrer, se passar mal, se um precisa de um apoio, não tem nada. Eu acho que a igreja costuma dar esse apoio lá fora e a gente começa a conviver. E aonde a gente põe o nosso foco, né, onde a gente costuma, o que a gente busca mais, a gente começa a viver mais. Então a igreja, Jesus passa a ser um ponto tão mais, a gente consegue sentir mais lá. Não sei, essa foi a experiência que eu tive. Não, com certeza, eu tenho essa experiência todos os dias lá. Sim. A gente fica torcendo para chegar o dia da célula. É sério, lá a gente frequenta a célula toda quarta-feira. E no domingo tem o culto, né, de manhã, 2 cultos pela manhã e um culto à noite. A célula sua, ela é de qual igreja lá? Da Igreja Batista Lagoinha. Lagoinha Orlando Church, né, que é a Igreja Batista lá em Orlando. É a igreja do pastor André Valadão. Pastor André Valadão hoje é meu pastor lá. Sensacional aquele homem, viu, cara? Que verdade. Amém. Pastor André é uma benção. Mas eu vim de uma igreja que não tinha costume de células, né? É isso que eu ia te perguntar mesmo. A Assembleia de Deus, a gente tinha culto de casa em casa, que é célula, mas não tinha esse nome de célula, né? Então a gente falava, vamos lá, não vai ter um culto lá em casa. Não era uma visão, talvez, da Assembleia, mas o culto nas casas era liberado, fazer esses cultos nas casas. Eu não vejo outra saída. Para mim, é a melhor visão que tem de igreja, de verdade, esse cuidado de ter culto nas casas. A célula, né? Denominação assim, pequenos grupos, célula, igreja em casa. Exatamente. Tudo resume em cuidados, né? Com o ser humano, com os membros ali, com a comunhão. Então a gente tinha esse culto nas casas. Lá em casa a gente já era anfitrião. Nós somos anfitriões aqui também. Eu fiquei um tempo na presbiteriana aqui, né? Então a gente tinha o GECOI lá em casa, que era Grupo de Crescimento da 8ª Igreja. Como é que chama? GECOI? GECOI, que é Grupo de Crescimento da 8ª Igreja presbiteriana, né? Então a gente tinha, que era a célula também. Aí da era 8ª aqui do pastor Jeremias, né? Isso, aquela bênção. Como é que fala? Sustância. Sustância. Inclusive, pode ser um bom convidado aqui. Pastor Jeremias, o senhor está convidado, viu? Ele é Sustância para vir aqui. Ele vem, ele é benção, cara. Amém. Tem o contato dele, se quiser, eu vou fazer essa ponte aí. Amém. Então, aí o que acontece, Bruno? A gente tinha esse culto lá em casa, terminava, tinha aquele lanche, né? Que o crente, ele não bebe não, mas come muito, né? O crente
A alegria do ímpio é beber e do crente é comer, né? Então, o crente para comer é bom, né? Então, sempre teve muito lanche, acabava ali, tinha aquela comunhão, aquele tempo ali. Cara, a minha esposa é alucinada com célula. Ontem a gente estava orando e ela falou assim, amor, nós vamos abrir uma célula assim que a gente chegar lá em Orlando. Eu falei, vamos abrir. Então, aí a gente veio desse culto de casa em casa. Depois que a gente ficou 6 anos na 8ª, a gente tinha a célula lá em casa, deve ter permanecido aí por quase 6 anos. A gente foi anfitrião lá, só que eram as células de jovens. Minhas meninas que lideravam essa célula lá em casa toda sexta-feira. E aí a turma chegava lá, começava, e tinha dia que meia-noite tinha gente lá ainda. Turma pra ir embora que é difícil, né? Na jovem, então. Tá ficando bom, né? Era sexta? Sexta aí ainda. Pronto. Mas, assim, sempre foi muito bom, porque quando os filhos estão ali ligados nas coisas do Senhor, Bruno, não tem coisa melhor. É verdade. Sabe, é muito melhor estar ali, às vezes agarradinho ali até meia-noite, do que estar numa balada até meia-noite, claro. 5 horas da manhã, né? Nem meia-noite, né? Então a gente sempre enxergou a célula como um aparato de Deus mesmo ali para os jovens, né, também. Não só para a gente adulto, mas para os jovens. Porque ali eles estão em comunhão, ali estão batendo papo, estão um papo sadio, né? Geralmente tem uma pessoa responsável ali, um líder, que não vai deixar a conversa ir para outros lados, né? Então, sempre foi muito bom essa visão. Hoje, lá em Orlando, para você ter uma ideia, a gente faz parte dessa célula lá chama GC, né, que é Grupo de Crescimento, e eu já teve semana de eu frequentar 2 células, de tanto que eu gosto. Eu ia na quarta e na sexta. Na quarta a gente tem o nosso anfitrião lá, que é o Alexandre Scarpelli, e na sexta era o Fernando Kerr. E a gente ia na casa dos 2. A gente gosta de célula. Além de ter muita comunhão ali, a gente acaba conhecendo muita gente e a parte emocional, né, do cristão, principalmente quando ele está fora, o cuidado que tem na célula é muito importante. Eu sempre vejo isso, o cuidado de Deus nos detalhes, porque toda vez que você está na célula, eu tenho experiência viva disso aqui, né? Meu irmão frequentando a célula sua lá, o cuidado que você tem com ele, o cuidado de tentar fazer o cara andar no caminho certo, né? Aquilo ali não tem preço que paga, não tem investimento que vai pagar aquilo ali. A gente sabe que é o coração, né? É o que Deus põe no seu coração, põe no coração de vários irmãos que frequentam as células. Cara, aquilo ali é um tratamento assim de perto, é o cuidado de Deus ali de perto. Então, essa visão celular, ela é desde lá dos primórdios, né? Que a gente vê lá em Atos. Desde a igreja primitiva. Pois é, então a gente vê que assim, funciona. Funciona. Não tem, para mim, não tem outro caminho a não ser a célula. O crescimento da igreja é muito mais rápido, né? Tanto da igreja quanto da espiritualidade do ser humano, do crente. O crente, ele cresce muito mais ali em amor, em conhecimento da palavra. A Assembleia tinha muita escola dominical, né? Então, talvez isso diminuía um pouco mais essa questão da visão celular, mas a visão da célula, ela traz a palavra. Eu não sei se na central é assim, mas a Lagoinha, ela tem um direcionamento ali de qual tema que vai ser, né? Então, todas as células estão com o mesmo tema, né? Então, e aí tem um dia livre, um tema livre no mês. Deve ser mais ou menos igual, né? Tem um tema livre ali no mês. E aí, fora disso, marca um churrasco. Pra você ter uma ideia, tem uma célula lá em Orlando que todo final tem churrasco. Toda célula tem, todo final em vez de ter o lanche, é churrasco. Falei, eu tenho que ir para essa aí, né? Mas é muito importante a visão celular, né? Bacana demais. Então você já teve a experiência de viver, vamos colocar quando você estava na Assembleia, quando eram os cultos, que virava uma célula, um culto em casa, e essa que, vamos colocar assim, ela já é mais intencional. Ela é um modelo celular, onde as pessoas vivem célula. Você consegue ver a diferença entre esses 2 ambientes? Não que um seja melhor ou pior, mas assim, você consegue perceber que teve diferença, essa intencionalidade de viver célula, com churrasco depois, o tema. Como é que é isso, essa dinâmica? Eu consigo perceber claramente a intenção. E uma intenção positiva, né? Na Assembleia, a gente tinha culto ar livre, não sei se já participou de culto ar livre, que era o culto no domingo ali, né, para pregar a palavra de Deus ali no microfone e tal. Eu toquei muito em banda, né, então a gente fazia muito desfile. Eu fui trompetista há muito tempo lá na igreja, então a gente fazia muito desfile. E o culto de casa que a gente tinha, talvez tinha pouca visão, pouca intenção, vamos dizer assim, do crescimento. Por quê? Era mais
os membros ali, como se dizem, a panelinha, né? Então, não, vamos lá para casa, Bruno, vamos lá para casa. Chamava ali, então tinha poucos visitantes. Né? Então, a intenção talvez era diferente, a organização era diferente. Hoje eu vejo, para você ter uma ideia, teve um dia que na nossa célula lá em Orlando eu levei 10 convidados. Então, assim, eu gosto de levar muito convidado. Eles até falam assim, ó, avisa que você vai trazer convidado, que senão você fica enchendo a célula demais, né? Então, pra você ter uma ideia, teve um culto lá que a gente tava com 48 na célula. O pastor André veio isso aí, vai mandar dividir na hora, né? Assim, multiplicar na hora, multiplicar. Né? Então, essa visão celular da Central, da Oitava, da Lagoinha, dessas igrejas que tem essa visão celular, ela é totalmente intencional para o bem, né? Ela é organizada. E isso traz, com certeza, um crescimento exponencial na igreja. Porque é a célula do corpo mesmo, que vai multiplicando. Né? É muito mais fácil eu levar um convidado lá na sua casa, ou nós vamos estar ali na célula ali, vamos levar um convidado. É muito fácil eu levar convidado. Se você falar assim, vai ter uma célula amanhã lá em casa, eu vou como convidado e ainda levo outro. Entendeu? Na realidade, eu tenho muito essa ligação com pessoas. Então, é fácil de eu convidar e, assim, encher a célula rapidinho, sabe? Então, é muito intencional isso, né? Respondendo a sua pergunta. Eu acho que essa organização da igreja, com essa visão, ela é um crescimento fora do comum. Né? Assim como a visão dos legendários também, eu vejo que foi uma visão para um crescimento. Parece uma célula grande, né? Mas realmente cresce muito a igreja com essa visão. Você vê, quando a gente fala sobre tanto legendários como também né, a visão celular e tudo, a gente tem assim, certeza que é a mão do Senhor que trata essas questões, porque são estratégias muito perfeitas, eu penso, sabe? Porque você pensa, igual você falou, assim, olha, a célula faz churrasco, a célula faz isso, faz... Porque a célula, a gente tem uma certa liberdade, né, de chamar a pessoa para a sua casa ou para aquela casa, para um ambiente, entre aspas, neutro, né? Não está chamando ninguém para dentro de uma igreja, e ali talvez o preconceito criaria alguma barreira, que a pessoa não entraria ali na igreja, mas quando a pessoa vai para a célula, ela vê aquela turma que é doida igual ela, que é cheio de mania igual ela, e aquele povo falando, não, a gente também vai na igreja domingo, né? Aí a gente consegue, não é nem convencer, mas a gente consegue, assim, levar a pessoa mesmo para o culto, porque a pessoa acaba querendo andar com aquela turma. E aí ela tem a oportunidade de conhecer muito mais, né? De receber uma palavra, de tudo isso. Então, assim, essa do churrasco aí, irmão, eu tenho certeza que a célula deve ficar com aproximadamente espera, 150 pessoas na fila de espera. A célula dessa casa é na quinta e na sexta. Tem churrasco na quinta e na sexta. Eita. E enche muito. Paulo disse assim, fiz de tolo para ganhar os tolos, fiz de sábio para ganhar os sábios. Então, quando você tem uma célula em casa que você está levando lá, vamos dizer, um tolo, né? Que ele ainda não converteu, ele ainda não conhece a palavra, você está automaticamente virando uma chave nele ali, porque ele vai perceber que tem muita gente que tem muito preconceito com a igreja, né? Ah, vou para a igreja não, chega lá, pastor, só quer meu dízimo. Né? Então, aí se ele está ali na casa, você não pediu ele oferta, você ainda deu lanche para ele, você serviu ele. Você serviu o cara. O cara começa a se sentir bem ali, isso acontece em várias células, né? O cara começa a se sentir bem, daí a pouco ele fala assim, esse povo está certo, eu que tô errado. E ali o Espírito Santo é que vai convencer, né? E ali ele converte, às vezes, na célula e vai para a igreja e já chega lá com o coração aberto. Eu levei um barbeiro outro dia lá de Orlando, no culto. Aí ele chegou no culto, já chegou assim. Aí, por isso que eu não gosto de vir na igreja, tá todo mundo no celular aqui dentro, todo mundo fazendo isso, todo mundo... Já chegou reclamando. Eu falei assim, irmão, aqui dentro é cheio de doente, irmão. Imagina que isso aqui é um hospital. Todo mundo que está aqui tem problema igual você. Verdade. Não tem ninguém santo aqui dentro, não. Todo mundo, aqui pessoas comuns. A gente está aqui para buscar a Deus, adorar a Deus. E no momento certo, Deus vai transformando a vida de todos nós aqui. Mas eu tenho uma visão que quando está na igreja, eu falei assim, rapaz, isso é normal. Pode ser falta de respeito, mas
É porque gente normal, só para você entender que tem pessoas aqui igual você. Todo mundo vai falhar aqui dentro. Às vezes tem gente que está melhor do que o outro. Alguns estão de alta já, né? Outros estão curados aqui dentro. Mas tem muita gente aqui que está aqui sendo tratado mesmo. E aí, na célula, às vezes o cara não vai ver isso. O cara já está num ambiente totalmente diferente. Está em casa ali, né? Ele vai se sentir em casa. Eu levo muita gente para a célula desse jeito, que às vezes eu acabo de atender e falo assim, vamos lá num culto hoje e tal. A pessoa vai, se sente totalmente diferente. Ele está na casa do amigo, ele não está na igreja. É um ambiente neutro, vamos colocar assim, para quem não... E ali eu acho que é o momento certo que Jesus, sabe, dá aquela virada de chave ali. E pode vir um arrependimento, pode vir uma conversão, pode vir uma cura, pode vir um choro ali que vai, né, transformar. Desabafo. Um desabafo. Na hora de um louvor ali, ele sentia a presença. Outra coisa muito importante de célula, que eu acho importantíssimo, é preparar o ambiente, sabe, Bruno? A gente tem essa sensação, eu sempre faço isso lá em casa, quando vai ter o culto lá, a gente prepara mesmo o ambiente para isso. Amém. Não só fisicamente, mas em oração. Deus, esse espaço é para o Senhor, usa-nos aqui, né? Nós entregamos esse momento aqui, é para o Senhor. Então a gente ora, canta antes ali de ter o culto. Quando chega a célula, parece que o negócio já está assim, já está macio, né? É ungiu. Esse é um ponto importante, porque imagina, você convida uma pessoa, chega com a pessoa lá e tal, o cara, vou ali tomar um banho, volta rapidinho, espera aí que eu só vou colocar um negócio ali, espera aí que eu tô arrumando a mesa. Olha pra mim que tem um pão de queijo no forno. Então assim, é claro que isso pode vir a acontecer em algum momento e tal, mas isso tem que ser, na hora que você fala assim, o ambiente tem que estar preparado espiritualmente e de forma organizada, para que a pessoa se sinta acolhida, o quanto é importante. Por quê, né? Porque ele pode não estar vendo isso agora, a pessoa que foi convidada, mas ela ir a uma célula, e ela já sabe o que é uma célula, um pequeno grupo, a gente explica um pouco o que é isso, né? E aí, isso já é um passo de fé. Mesmo se ela não acredita, ela fala assim, tô indo porque é o Torres que me chamou. Foi o Torres que me chamou, tô indo... Mas ela pode ter sido até o Torres que chamou, mas uma parte deste convite foi Deus. E lá ele faz o milagre acontecer. Deus só usa a gente para convidar, né? Mas quem convence é o Espírito Santo. Né? Não é por força nem por violência, né? Mas... É o Espírito. É muito legal quando você vê, às vezes, a pessoa ateu convertendo uma célula, cara. Você fala assim, é Deus, cara. Porque não tem outra explicação. Deus fazer um cara sentir que ele depende dele, né? A gente, sem Deus, cara, a gente não consegue nada. Por mais que a gente caminha algumas, né, por alguns... Mas é a mesma coisa, você tá, assim, caminhando ao vento, né? Você vai chegar uma hora que você vai se render, não tem jeito. Eu acho que tem as duas situações, assim, que são muito interessantes pra gente. Porque, às vezes, você cria toda uma estratégia, você pega um louvor, você pega uma lição, uma palavra para aquele amigo seu que vai... Você fala, hoje eu acerto ele na veia, hoje ele converte. E aí, às vezes o cara nem vai, ele falta no dia. Ou ele vai e nada. E outra situação que você não planejou nada, foi o dia mais corrido, barbearia. Nossa, agitou demais aquele negócio todo. E aí, você cansado assim, cara, você mal conseguiu tomar um banho naquele dia, o cara entrega. Eu enxergo muito isso, né? Que quando ele entregou... Não é para você ficar exaltado, porque o mérito é do Senhor. E quando ele não entregou, também não é para você ficar triste, porque os planos continuam sendo do Senhor. Nem um lado nem o outro, tudo é o Senhor, né? E às vezes a gente toma pra gente. O cara converteu, você fala, não, foi bom demais aquela oração que eu fiz. Não, irmão, o Senhor só abriu sua boca e falou. Exatamente. Né? Só abriu a boca e falou. A glória toda é pro Senhor mesmo, não tem jeito. É isso aí. Mas aqui, então, voltando para o assunto de célula, né? A gente, aproveitando agora que daqui para frente é célula na veia. Na veia. Raiz. Aproveitar que só aqui já tem gente de célula aqui, ó. Chegou um outro ali, né? O Edilson, irmão do Torres, está aqui assistindo. Seja bem-vindo, viu, meu irmão? Eu queria falar para você o seguinte. Quando você chega numa célula, a primeira vez que você entrou numa célula, que você teve os encontros, né? GC, encontros espontâneos da Assembleia e tal, mas a primeira vez que você entrou numa célula mesmo, assim, nessa visão celular, onde que foi? Foi no GECOI da 8ª igreja, né? Uhum. Da Presbiteriana.
Eu achava até estranho, confesso que eu tinha um preconceito com célula. Tinha mesmo. Na Assembleia a gente não tinha esse costume, né, de célula. A gente falava o culto de casa em casa e era esporadicamente, não tinha ali frequência, né? Então, quando eu escutei a primeira vez, vai ter uma célula lá na sua casa, eu achei estranho. Mas assim, a experiência que eu tive, né, de ter a célula em casa e de sentir ali realmente como anfitrião, né, que a gente foi anfitrião por muitos anos aqui em Belo Horizonte com a célula de jovens, né, mas de ver aquela juventude toda adorando ao Senhor ali, aquilo ali eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, não tem preço ver as minhas filhas adorando ao Senhor, buscando o Senhor na minha casa, trazendo outras pessoas. Elas faziam aquilo com tanto amor de levar visitantes. A gente começou a levar os barbeiros da barbearia, começou a ir aquele monte de jovens. Gedielson já frequentou célula lá em casa, né, Gedinho? O Gecói. E a gente começou a ver que realmente, de lá teve várias ramificações de células, né? Tipo assim, multiplicações das células. É um momento difícil, né? Porque não é todo mundo que quer ir para lá, todo mundo quer ficar. É verdade. Então, essa experiência, depois dessa primeira visão, foi assim, eu tinha um tabu, né? Vamos dizer assim, com célula. Mas hoje eu enxergo claramente o cuidado com a célula e o cuidado que a gente tem, né, igual eu te falei no início aqui, que eu fico contando os dias para chegar a hora de ir pro culto, né, na célula, porque realmente é uma visão, assim, de Deus. Quantas vezes eu já saí chorando, né, e de sentir a presença de Deus na célula ali, tranquilamente, assim, você vê, assim, que é o derramado do Espírito Santo, não precisa, onde tiver 2 ou 3 reunidos, né, no nome do Senhor Jesus, ele estaria ali no meio, e ele faz presente na célula, não só na igreja, né, não precisa da multidão ali. Então, o que vale é a consciência cristã da gente estar reunidos ali no nome de Jesus para adorar mesmo, né? Começar ali com louvor, começar ali com adoração, depois com a palavra. Às vezes tem o quebra-gelo ali, eu já cansei de fazer o quebra-gelo, acho muito legal. Legal. E tem uma da fé que eu vou fazer com você uma hora que você vai ver como é que é legal. Tá bom. Então, assim, é muito importante. Então, foi quebrado esse preconceito, né? Hoje, eu vivo numa igreja que tem célula, que é o GC, lá em Orlando, né? A gente frequenta 2 vezes na semana e a gente cresce muito. Já vi várias palavras que você me falou aí de multiplicação da célula, e a gente sempre ficou, né? A gente, tipo assim, não, vai todo mundo, a gente quer ficar nessa aqui mesmo. E agora a gente vai fazer essa multiplicação lá para casa, mas a gente vai continuar frequentando a outra. Não larga não? Não larga não, rapaz. É difícil largar a bênção lá, viu? E não é que tem churrasco não, viu? Mas é muito bom, cara. Eu vejo o cuidado muito mais próximo, sabe, Bruno? É muito bom. Você não precisa ser pastoreado só pelo pastor da igreja, né? Você ser cuidado pelo um membro, por outro irmão ali, é muito importante, porque ele caminha junto com você, ele sabe, ele tem tempo para te escutar. Então, não tem coisa melhor do que frequentar uma célula hoje na igreja. É uma aula constante, né, irmão? Porque esse membro que está cuidando de você, ele também está te ensinando, ele está te discipulando a cuidar, né? A gente... igual a gente falou essa semana na célula, né? Uhum. Depois que você recebe o amor de Jesus e você entendeu que você recebeu o amor de Jesus, tá na hora de você amar, tá na hora de você pegar alguém pelo braço e falar, cara, vamos ali que eu preciso cuidar de você, eu preciso falar para você, eu preciso andar com você, né? E a célula, a visão celular, eu acho isso muito legal, porque tira do pastor aquela responsabilidade de cuidar de todo mundo, ele cuida de alguns maduros, esses maduros cuidam de outros e vira uma rede de cuidados mesmo. Todo mundo tem que ter um sentimento assim de cuidar de alguém, de alguma coisa, cuidar da célula, da estrutura da célula, cuidar de igual você falou, né? Cuidar de um quebra-gelo, cuidar daquele que está chegando, cuidar de consolidar aquele que veio pela primeira vez. É uma rede de cuidados, né? Tem tanta gente que às vezes é a primeira vez que vai na célula, que ele vê um quebra-gelo, aquilo ali já toca ele. Quebra literalmente. Esse quebra-gelo da fé, eu vou fazer questão de fazer ele com você uma hora, para você ver como é que é importante. Eu vi esse quebra-gelo, eu falei assim, vou fazer isso lá na célula. Rapaz, assim, é uma demonstração de fé perfeitamente. E aí o cara começa a entender como que é a fé, porque ele tem certeza que vai dar errado e o negócio dá certo. Entendi. Entendeu? Então é a fé. Aí o cara que nunca teve fé fala assim, agora eu sei o que é fé.
tem que ter certeza daquilo que eu não vejo, né? Que vai dar certo e vai dar certo. Então vamos fazer um desafio aqui, ó. O Torres vai fazer esse quebra-gelo comigo e nós vamos fazer um outro videozinho dele fazendo o quebra-gelo depois. E vamos colocar aí nesse vídeo mesmo, nos comentários, a gente vai deixar o link lá desse quebra-gelo da fé. Combinado? Se você tiver um barbante aí, nós gravamos ele hoje ainda. Tá bom, beleza. Ótimo, ótimo. Esse negócio da gente participar, como que cria responsabilidade, né? Porque uma coisa é você chegar e ir no banco da igreja, que é o que a gente estava falando aqui. A gente teve a honra também, né? Pastorzão, um abraço. Pastor Paulo Mazzoni, mais uma vez, obrigado por o senhor ter vindo aqui. A gente tocou nesse exato assunto, né? De como ele não teria capacidade de cuidar da forma que a gente consegue cuidar, no número de pessoas que consegue cuidar, da proximidade que consegue. Tá. Então, assim, só que na hora que você assume a célula, né? Ou assume a presença, toma conta daquilo, a pessoa começa a se engajar nas coisas do Senhor. E ele começa a viver também as coisas do Senhor na vida dele. Ele começa a ter uma coisa palpável que é tomar conta. Né? A gente está falando de Deus que a gente tem, ele toca muito bem o saxofone, né? E como isso engaja, como estar envolvido. Quantas células você faz hoje? Me conta, quantas células você participa? Fala alto. 2. Então, assim, e tocando saxofone, envolvendo com a igreja, buscando mais de Deus, eu acho que isso traz muito para a gente envolver com a igreja, sabe? Então, a célula traz isso. Você percebe isso também? Você vê isso? Óbvio, a caminhada no Evangelho, ela é diferente para várias pessoas, né? Eu vejo que, tipo assim, eu me preparei, sempre busquei ao Senhor, então me vejo com uma certa maturidade nas coisas de Deus. E já que você tocou no nome do meu irmão ali, ele ficou 12 anos fora, retornou agora, então talvez o cuidado com ele está talvez assim, né, necessitando mais de um cuidado, então eu consigo também ajudar a cuidar dele ali. Verdade. Assim tem outros membros na célula, né, que a gente vê que lá em Orlando chegou um casal lá esses dias, o cara de São Paulo chegou lá, começou só a fazer a apresentação dele, já começou a chorar, o cara tá com problema. Tipo assim, você vê que tem muita gente problemático, né? Então, aí você vê que você tem mais força, você está um pouquinho mais experiente ali na caminhada, você fala assim, poxa, eu vou ajudar esse rapaz aqui, né? Isso. Então, é muito importante a gente poder pegar na mão, falar assim, vamos, eu tô junto com você, cara. O dia que você falou assim, pode deixar que eu vou cuidar do seu irmão aqui. Você lembra que eu chorei com você no telefone, que eu falei assim, cara, não tem coisa melhor do que ouvir isso, que meu irmão vai ter um cuidado lá na célula para ele começar a caminhar de novo, né? Então, isso é importante no reino. A gente percebe que é o cuidado mesmo de Deus. Porque se a gente julgar isso nas costas só do pastor, é como uma empresa grande. Hoje a gente tem 65 funcionários, eu não consigo dar atenção para 65 funcionários. Eu preciso do meu gerente que vai lá, que vai pedir a secretária para falar com fulano e tal. Então a gente precisa de outras pessoas para ajudar a gente. Claro. Né? Essa visão celular, ela é justamente isso. O pastor é meio que o líder, né, maior ali, que vai passar para os presbíteros, diáconos, os irmãos, os líderes, e vai chegar lá, o remedinho vai chegar lá em quem está precisando, né? Isso. Mas de uma forma assim, talvez o pastor pode até cuidar dele também, conversar com ele, se for um caso, né, que precisa de conversar com o pastor, mas é muito mais próximo o irmão que está ali forte, do lado ali, né, ajudando. Não, irmão, tô aqui. Ele vai sentir muito mais cuidado com você do que o pastor que às vezes vai chegar lá falando, irmão, vamos caminhar. Vamos, o pastor é tipo o líder ali, não, vamos. É diferente do membro que está ali e fala assim, não, vamos, eu estou junto com você aqui, estou orando com você, estou participando junto com você. É um cuidado muito mais próximo, né? Essa visão de célula, ela para mim, ela é coisa de Deus mesmo, desde o princípio, né? Como nós já falamos aqui das premissas lá da igreja. Então, a gente vê que se não for por via de célula, a gente vê que as igrejas vai se acabando. Você não consegue... Se o Torres, ele não vai, por exemplo, ele não vai ao culto, provavelmente, só aqueles amigos bem próximos ali vão ver que o Torres faltou naquele dia. Mas se o Torres não vai à célula, a célula vai atrás dele. No bom sentido. Sem invadir, sem querer tomar conta, né? Até porque a gente também entende o nível de maturidade de cada um, quem pode com alimentos
bem líquidos, pastosos ou sólidos, né? Então a gente sabe o que a gente pode ir soltando para aquelas pessoas que estão começando, mas, né, cara, se é só igreja, muito provavelmente você vai faltar, ninguém vai nem perceber, muito pouco, né? Agora, célula não. Célula mesmo, segunda-feira, tem gente que não foi. Segunda-feira. É mesmo? Né? E aí... Mas assim, teve outras pessoas que não foram e assim, eu já tenho essa... Eu tenho isso de, durante a semana, eu ligar e falar, e aí, meu irmão, você não veio, né? E você até percebe até onde a pessoa quer falar. Mas faz parte do cuidado, de tratar as pessoas, né? E aí a gente vai aproximando. Eu sou... verdadeiramente apaixonado com a visão celular por isso. Porque se não for assim, eu acho que não tem argamassa, não dá liga, sabe? A igreja fica muito fria, muito seca. Célula não. Célula... Quantas vezes na célula a gente vê os caras chorar? Né? Os caras quebrar. Chora. Nunca chorou em lugar nenhum, né? Nunca, nem na frente da esposa. A célula é mais ou menos como se fosse o treino, né? Tá ali aquele treino no dia a dia, você está treinando a pessoa e o culto, se a gente pudesse fazer uma analogia, era a hora do jogo, vai todo mundo lá pro culto, né? Agradecer a Deus, um coração ali de gratidão. Mas o treino ali no dia a dia, né? Que eu vou ensinar você a caminhar no dia a dia, vou ensinar como você vai lidar com uma situação, né? A gente vive hoje situações todos os dias, né? Com erros, com pecados, com internet, à vontade e tudo. Então, ali você vai instruindo a pessoa como ela vai viver naquele dia, né? Viver com aquelas situações daquele dia. E, às vezes, lá no culto, o pastor não vai falar isso. É muito mais fácil você puxar a minha orelha na célula do que o pastor puxar a minha orelha lá de cima, né? Puxar a orelha no bom sentido. Ele falou, não, irmão, você não pode fazer isso não, irmão. Você tem que andar aqui, ó. Até o ambiente de confiança que se constrói, a pessoa consegue abrir mais e perguntar, o que eu devo fazer? Como que você acha? Vamos conversar? Ora por mim. Esse ambiente que vira uma amizade, um companheirismo dentro da célula, eu acho que agrega demais também. Bom, homem sozinho é presa fácil, né? É fácil. Família também sozinha é presa fácil. Né? Pois é, exatamente. Deixa eu te perguntar mais uma coisa. Aqui, eu não conheço muito da estrutura celular da Lagoinha, aqui em BH, né? Apesar de, provavelmente, ela aqui ter sido modelo para Orlando. Mas eu sei, por exemplo, na Central. A Central, eu entro como um membro de célula, né? E a gente desenvolve ali um anseio por fazer cursos. Então, o cara batiza e ele vai fazer o Cresça 1, Cresça 2, ele vai fazer um curso Lidere, né? Até ele estar apto a liderar uma célula. E ele pode ser um líder de célula, e depois ele pode ser um supervisor que cuida de líderes e ser um coordenador que cuida de supervisores até chegar um pastor. Existe esse mesmo processo nas células da Lagoinha lá, de Orlando. Como que você já percebeu isso lá? Essa é uma excelente pergunta, mas difícil, que eu não sei o que te responder ela não. Existe um organograma, sim, né, de uma organização. Eu percebo lá os supervisores, eu percebo como eu quero ser um líder de célula, eu tenho que fazer o curso, né, para ser um líder de célula, anfitrião, mas eu não conheço muito bem essa organização, assim, dessa forma que você falou, né? Sim. Desde lá de cima até lá embaixo. Eu sei porque você já é professor, né? Você está dando aula lá. Então, eu estou no começo, assim, de aprender sobre essa linhagem toda, né? De como funciona essa organização da célula na Lagoinha. Mas eu vejo que é algo bem organizado também, sabe? Não é qualquer um que pode ser líder de célula, né? Ele tem que ter uma bagagem para ser um líder de célula. Às vezes ele pode ser até um anfitrião, mas ele não pode ser o líder, né? Ele vai receber a turma ali na casa dele, mas se ele não tiver uma bagagem ali bíblica, ele não pode ser um líder de célula. Então ele precisa ter uma caminhada já, né, com Cristo, e entender como que funciona. E sempre tem um supervisor, inclusive lá em casa já foi supervisor, mas ainda não sei como que funciona desde lá de cima até lá embaixo, não, tá? O legal você falou
Você não sabe como que funciona, mas você falou que você quer ser líder de célula. Sim. Então, amém. Glória a Deus. Vamos Depois chegar, você descobre. Vamos descobrir. Deixa para os próximos capítulos. Isso aí, arrasta pra cima. Arrasta pra cima. Vamos chegar lá, né? Essa foi mais. Arrasta pra cima. Mas tem uma coisa aí, viver em célula e desfrutar o caminho, você está muito bem com a célula, né? Então, isso daí a gente vai conseguindo, as outras coisas vai adicionando. Mas tem um ponto que você falou que isso é muito bom, Torres. E às vezes é uma dificuldade para muitas pessoas, inclusive para mim, que é convidar. Você falou assim, eu tenho facilidade de convidar. Conta pra gente. Eu já convido o cara na cadeira, já. Como é que é essa facilidade? O que que você prepara? Deus fala com você? Olha só, eu estava atendendo um cliente lá há pouco tempo. Ele chegou lá com a esposa dele. Eu não sabia, depois que ele me falou que aquele dia ali foi o primeiro dia que ele tinha voltado com a esposa dele. Aí ele sentou, já chegou o Fernando, que era o anfitrião da sexta-feira da célula. Falei, Fernando, tô aqui convidando esse casal aqui para ir na célula. Você aceita ir lá? Que o casal falou assim, mas não, você que é o dono da casa, como é que você vai convidar? Falei, não, o dono da casa não manda nada, ele só recebe. O dono agora passou a ser Jesus. O dono da casa é Jesus lá, ele só recebe. Então pode ficar tranquilo. Aí o Fernando chegou na hora e falou, Fernando, e aí, você tá liberado? Rapaz, tá mais do que convidado, quem manda lá em casa é Deus. Então você convidou, tá convidado. Aí o casal foi. O casal foi no mesmo dia. Era 7 horas, a célula era 8 horas da noite. O casal saiu, foi em casa, tomou um banho rapidinho, morava pertinho e foi. E sentiu super abençoado, passou a fazer parte da Lagoinha, da igreja, né? Tá meio sumido da célula, mas a gente, direto e reto, eu tô cutucando ele lá. Não sou o líder dele, mas fico cutucando ele. Eduardo, vamos pra célula. Aí ele falou, rapaz, eu tenho uma dificuldade aqui com a minha esposa. Eu falei, não, mas é assim mesmo, vamos caminhando. Não pode parar. Né? Eu acredito que no momento certo Deus vai, toca na esposa, toca nele. E aí, qualquer um que tá na minha frente eu convido. Amém. É sério, eu não tenho essa dificuldade de convidar o cara. Ele pode ser crente, ateu, qualquer coisa. Eu falo assim, irmão, dá o privilégio de ir lá na casa de um amigo ali. Nós vamos ter um culto lá hoje e tal. Um momento lá legal. Às vezes eu nem falo que é culto, né? Tem aquele churrasco, né? Aí tem um bate-papo lá, vão lá e tal. Dependendo da situação, eu falo que é célula. Dependendo, eu nem falo que é célula. Não usa o nome, né? Não uso o nome, às vezes até para não constranger o cara ali. E 90% das pessoas que eu convido vai. Amém. Vai, vão e às vezes faz parte. Igual eu te falei, teve um dia que eu levei 10 convidados num culto só de célula lá. O pessoal até puxou minha orelha. Falei, você não pode trazer esse monte de gente, não. Rapaz, então vamos arrumar um jeito. Tem que levar esse povo para Cristo. Eu não tenho dificuldade de convidar. Eu não tenho vergonha nenhuma de convidar ninguém para ir para a igreja, para o evangelho. Eu já tive essa vergonha, muita vergonha. Hoje, assim, Cristo libertou totalmente dessa vergonha, né? Que, principalmente em época de escola, né? A gente ficava ali não querendo demonstrar que era o crente da sala, né? Hoje, assim, hoje eu tenho maior, não gosto de usar a palavra orgulho, não, mas eu tenho maior privilégio de ser chamado de um cristão, né? Levantar mesmo essa bandeira do evangelho. Essa de convidar aí, eu gosto de falar também que às vezes as pessoas levam esse convite muito para o pessoal, né? E o não que a pessoa dá ali, às vezes, quando fala para você, ou até mesmo quando ela não vai, a gente sabe. Esse não é para a gente, é para Jesus, né? Infelizmente, né? E eles estão perdendo uma oportunidade de conhecer o evangelho, de conhecer o amor de Jesus, de conhecer uma família que é cheia de falhas, cheia de defeitos, mas que tem Jesus como seu Salvador e por conta disso o fardo é muito mais leve, é suave, né? Então, eu botei isso no meu entendimento e por conta disso eu parei de ficar chateado quando as pessoas não iam para a célula. Porque você convida uma pessoa com amor. Se a pessoa fala não, ou ela fala que vai e não vai, eu falo que crente tem amnésia, crente tem amnésia, crente esquece, crente é cara de pau. Semana que vem o convite vai de novo. Vai. Por quê? Porque nós sabemos a importância que é aquela pessoa conhecer o evangelho. Talvez ela não sabe. Talvez ela está falando não, vai falar não, vai falar não, vai falar não. Mas a gente sabe que o nosso propósito é a gente continuar convidando. Eu fico pensando aqui, eu volto a falar, né? Sábado agora eu tô tendo a oportunidade de realizar um sonho meu. Meu pai vai batizar. Glória a Deus. Com 76 anos. E aí, se você aí que está assistindo, acha que seu pai, que tem 50, 60, ou 80, ou 90, acha, não, ele já está tão enraizado na religião dele que ele não tem mais jeito. Eu te falo, tem.
Meu pai, para mim, é um milagre dos milagres, né? Improvável. É improvável. E ele vai batizar sábado. Então, assim, é muita alegria, mas por quê? Não faltou convite. Não faltou insistência. Desde a minha conversão. Não foi só minha, de amigos, da minha mãe, quando ela estava viva, né? Então, assim, não esmoreça, não baixa a guarda. Faltou. Nós temos amnésia e nós somos cara de pau. Semana que vem vai outro convite, né? Talvez com um bombom, né? Mas vai. Uma hora é tocada, né? É assim. E aí, meu irmão, eu penso assim, viver em célula, né? Então agora você tem uma proposta para você, sua esposa falou, nós queremos liderar uma célula. Quando chegar lá nós vamos liderar uma célula. Assim, eu falo para você porque eu estou liderando célula desde 2016, né? E eu te falo que é maravilhoso você apresentar Jesus para as pessoas. Você vai apresentar dentro da sua casa, né? O Zé Guilherme em breve também vai estar apresentando lá dentro da casa dele, vai ser líder também. Então, assim, como que isso é bom? Mas eu quero saber, assim, você, preparando para ser um líder de célula, querendo ser um líder de célula, te dá, assim, algum frio na barriga, te dá alguma insegurança, você tem algum receio? Como que você está? Rapaz, eu vou ser bem sincero, eu tenho alguns receios com isso, viu? Sendo bem franco. Porque eu frequento uma célula que tem 25 crianças. E aí, tipo assim, é uma benção, rapaz. Que é um monte de menino correndo na casa o tempo todo. Aquelas bênçãos, né? Aquelas bênçãos correndo pra baixo, pra cima. Eu falei até com a minha esposa, falei assim, amor, a gente não tem espaço pra ter uma célula que vai ser de família. Eu não sei se é assim na central, mas tem célula de jovens, tem célula de casais, né? Casais sem filhos e célula de família. A nossa tem mulher, criança, pois é. homem. Se tiver espaço, eu acredito que é tranquilo, mas lá em casa a gente não tem um espaço para receber assim 20 crianças, 10 crianças. A nossa sala é uma sala boa, mas não dá para receber 25 crianças igual tem nessa célula lá. E eu falei com ela, às vezes começa com 5 meninos, daí a pouco tá com 10, tá com 15, vai crescendo. Aí é a hora mesmo de multiplicar. Tem que prestar atenção muito nesse detalhe. É a única coisa que às vezes eu fico preocupado. Sabe? É a questão de muita criança mesmo, porque vai ficando bagunça, né? Se não tiver uma organização ali, às vezes pode se tornar uma coisa difícil, um desafio mesmo ali, porque se não tiver espaço para criança, como é que vai acontecer o culto ali, né? Essa entrega total. Então eu comecei a perceber isso nessa célula que a gente estava indo, tanto que eu falei assim, amor, vamos ficar em outra, porque vai ficar mais tranquilo. Então, lá em casa, a gente pretende ter uma célula, aliás, a gente quer ter uma célula lá, mas a gente vai ter que ver, só controlar essa questão de filhos. Se tiver muitos, começar a ter muitos meninos, a gente tem que multiplicar mesmo. E lá vocês têm um líder de crianças também, quando você separa, hoje a sua célula de 25, tem uma pessoa ou são os pais que tem que revezam? Como é que é isso lá? Dá uma revezada, tem uma instrução para as crianças, mas é mais difícil tomar conta dos meninos, né? Os meninos ficam, às vezes, empolgados e querem brincar, né? Não quer ir para uma escolinha, né? Não quer aprender ali naquela hora. Então é mais difícil. Então, às vezes eu vejo muitas crianças querendo brincar e alguns líderes estão ali querendo segurar eles. Seguram algum tempo, mas depois não tem jeito, tem que soltar para brincar. Então, se tiver muita criança, fica difícil. Até pegando o gancho que você falou, eu estava pensando na hora que você estava contando a história, eu tive 2 células aqui na minha casa, de jovens e tudo, e colocando isso de bagunça e de tudo. Hoje, você olhando para trás, fala assim, eu tenho certeza que deve ter quebrado o copo, deve ter manchado um forro de mesa, ou às vezes um sofá, mas você olhando para trás, até pro anfitrião, que o Bruno gosta muito de perguntar isso, né, Bruno? Como é que você olha para trás e vê assim, você como anfitrião, dessa história que você passou, valeu a pena? Para aquela pessoa que está ali pensando em abrir a casa e ainda não abriu, que tem o espaço, que a gente poderia contar... Tem medo de riscar o sofá, né, irmão? Exatamente. Como é que foi isso? É pesado isso, né? Porque eu já sofri muito isso. Eu já sofri muito isso de falar com a minha esposa. Não, mas não quero. Tô sendo bem franco com você. Não quero. Não, meu amor, mas é pelo evangelho. Nós não estamos fazendo isso pensando que está enchendo a barriga de fulano, ou de fulano, ou de fulano, né? É pelo evangelho. Eu tive essa dureza já, sabe? Hoje eu vejo e falo assim... tudo é pro Senhor mesmo. Amém. Nós estamos aqui para Ele, né? Todas as coisas são para Ele. Se a gente está aqui é por causa dele. Então, tipo assim,
vamos deixar o pau quebrar. É igual o pastor Paulo falou aqui, né? Que alegria que é você ter que trocar um sofá ou mandar costurar. Mas por quê? Porque ali tinha uma célula. Mas eu imagino que você olha para trás e fala assim, minhas filhas são o que são, ou vivem o que vivem. E eu tenho certeza que se você colocar isso na balança, Com certeza. você trocaria a casa. Com certeza. Você trocaria... porque não tem preço, né, cara? Você vê os filhos no caminho do Senhor. E os outros que passaram lá também, que você nem, talvez você nem acompanhou, mas eles estão voando aí no Evangelho. Porque ali... Foi por isso que meu coração quebrou nesse sentido, sabe? Porque no início eu sempre fui muito apegado, vamos dizer assim, com coisas materiais, né? Mas chegou um tempo que eu desapeguei. Falei, não, Deus, é pro Senhor e vamos pra frente, vamos fazer churrasco, vamos encher a barriga do povo. Se tiver alguém comendo a mais, não tô nem azul, tudo é pro Senhor e vai... É uma hora ali, você vê uma conversão de uma pessoa daquela ali, você fala assim, não, vale a pena, né? Vale a pena. Não é que vai ser fácil, né, Tois? É importante a gente falar assim, mas é aquilo que você colocou. Se é pro Senhor, vale a pena, né? Não só as filhas dele, né, Bruno? Não tem nada fácil no Evangelho, né? Não tem nada fácil. Você começar uma igreja, liderar uma célula, você cuidar de pessoas, não é fácil. É desafio, mas é amor. Amém. Tem que ser amor. Não tem, Evangelho. Né? É o amor, exatamente. Quando você pensa assim, quando a gente pensa assim, lembra daquele policiamento que tem na rua, principalmente no período do Natal, que anda dois soldados ali, eles andando. Talvez a gente não consegue contabilizar quantos crimes eles inibiram ali. Né? Vamos associar isso aí. Então, a presença deles ali. Eu penso que, da mesma forma, quando você leva ou abre a sua casa para que o evangelho seja falado e as pessoas entrem na sua casa para conhecer o evangelho e conhecer Jesus, será que você consegue contabilizar quantas maldições foram quebradas e quantas gerações serão alcançadas? Quantas pessoas serão alcançadas? Porque você falou assim, olha, meu sofá está à disposição, minha casa está à disposição. Será que a gente consegue contabilizar isso? Não consegue, não. Só um vai conseguir, né? Só Jesus. Só o Senhor. Eu lembro que eu falava muito isso quando Edilson deu muita aula de música comigo na igreja. A gente formou muitos meninos lá na igreja e a gente dava aula ali na favela de Nova Granada, numa igreja lá, Assembleia de Deus. E eu lembro que eu falava com os pais, coloca seu filho aqui para aprender música, que é muito melhor, que aqui ele não vai ter tempo de ir para as drogas, aqui ele não vai ter tempo de ficar na rua pecando ou fazendo qualquer coisa. Então, investe no seu tempo, no seu menino aqui na igreja, que vai ser muito melhor ele aqui do que nas ruas. Né? Você lembra disso? A gente falava muito isso com os pais, porque às vezes trazia os meninos ali de 10 anos para aprender música. Deus ensinou mais de uns 50 meninos para aprender a tocar, a aprender música. Então, a gente sempre teve esse carinho. Mas às vezes quando era pensar assim, vou levar lá para casa, não, lá em casa não, né? Entendi. Tipo assim, na igreja tudo bem, mas levar para casa não, né? Levar para casa vai encher a paciência. Hoje eu já percebo totalmente diferente isso. Falo, não, vamos lá para casa, vamos cuidar onde for preciso cuidar, nós vamos cuidar. Até mesmo nos legendários a gente aprende muito isso, né? Então, assim, é família. E a gente é uma família do Senhor, é uma família em casa, são famílias, né? Então a gente precisa de aprender a cuidar. Coisa melhor que tem, Bruno, né? Quando você está com um problema, e aí o líder da sua célula te liga e fala, ei, irmão, como é que você está? Parece que pressentiu, né? Parece que lembrei de você aqui. Né? Você está tudo bem? Está precisando de alguma coisa? Vamos fazer uma oração juntos? Cara, aquilo ali te dá um alívio. Você fala assim, poxa, alguém está preocupado comigo. Tem hora que você se sente tão sozinho, tão assim, sem ninguém na vida. Aí você fala assim, poxa, alguém ligou para mim. Né? Meu líder ligou para mim. Você tem até o prazer de falar, é meu líder. Isso é muito importante. E esse cuidado, ele não vem, às vezes, do líder. Vem de Deus que toca o coração do líder para falar com um membro ali da célula. E todo mundo gosta de cuidado, né? Não tem aquele que não gosta de cuidado. É bom também o liderado, né? O cara da célula ali também, de vez em quando, ligar pro líder e falar assim, e aí, meu líder, como é que você tá? Né? Dá umas dicas aqui pro Edilson ligar pra você de vez em quando, né? E aí, meu líder, como é que você tá? Tá tudo bem aí? Então é importante, né? A gente caminhar junto. Entender que são famílias mesmo. A gente precisa de conexão. Conexão
aqui na Terra, a gente precisa dessas conexões o tempo todo. Né? Caminhar sozinho não é fácil. Não é fácil não. Uma outra pergunta que a gente viu aí, essa história que você tem com célula, por todos esses momentos, vamos colocar, né? Momentos, o culto aberto, a igreja na casa de novo. Aí a gente gosta de fazer a pergunta seguinte: o que é célula? Defina célula, mas para o Torres. Esqueça a nomenclatura da igreja, interdimensional, qualquer coisa. Pensa assim, para o Torres, se ele fosse definir célula para ele, o que é célula, Torres? Cuidado espiritual contínuo, né, para a gente. Eu acho que essa palavra já vem muita coisa, né? É um cuidado espiritual de Deus ali mesmo, o tempo todo. Como se tipo assim, eu tenho onde recorrer. Sabe, aquele cuidado que sem ele às vezes fica difícil de caminhar. Então, às vezes a gente percebe que eu não consigo caminhar sem Jesus. Então, é Jesus perto o tempo todo. Né? Célula para mim é isso, é o cuidado espiritual. Sabe? Eu tenho certeza que ali eu tenho alguém que vai me escutar, eu tenho certeza que ali eu tenho pessoas boas, ali eu tenho um ciclo de amizade bons. A gente sabe que às vezes até dentro da célula tem pessoas que ainda estão em transformação, mas tem pessoas que a gente vai confiar ali na célula. Claro. Então, é o cuidado espiritual mesmo ali de Deus, o agir de Deus sobre a vida, sobre a humanidade, né? A palavra do Senhor diz que não é bom que o homem viva ou ande só, né? Então, assim, a célula nos dá essa oportunidade de nunca estar sozinho. Exato. Nunca estar sozinho. É lógico, né, que nem sempre a célula vai nos dar as respostas ou tudo aquilo que a gente queria. Mas a companhia, o não estar sozinho, a célula sempre vai estar. Porque uma vez o pastor Dênio Lara, pastor que eu gosto muito, né, legendário também, ele falou assim, ele falou que a gente, como líder de célula, e você vai ser um líder de célula, que a gente não se preocupasse em sempre ter a resposta que as pessoas da célula querem que a gente dê. Porque a gente não tem todas as respostas. Mas o que a gente poderia falar? Que a gente orasse, para que o Espírito Santo trouxesse aquela resposta para o nosso coração. E quando eu até te perguntei qual é a sua ansiedade, assim, às vezes, de liderar uma célula, e muitos que vão começar a liderar, o receio deles é não saber ter todas as respostas. Porque seus liderados vão sempre te perguntar, vão questionar, né? E isso aí me confortou muito. Não saber ter todas as respostas também é humano, é do líder de célula, né? Então, a oração, aquela confirmação que Deus dá no nosso coração, sempre vai ser a melhor e a resposta mais exata. Então, célula é nunca andar sozinho. Até um não é resposta, né? Exatamente. Então, a gente tem que entender que a gente não tem resposta para tudo. E é no tempo de Deus, né? Às vezes, uma pergunta que um membro ali da célula pode fazer, realmente tem gente que vai buscar só a bênção, né? Só quero bênção. A gente tá aqui para caminhar junto, mas Deus é que vai resolver tudo. É tipo como se fosse falar assim, quem manda é ele lá. É ele mesmo. Torres, a gente vai chegando aqui no final. Eu queria te agradecer demais, viu? Pela sua participação. Você é um homem tão requisitado aí, com tantos compromissos, né? Você nos honrou aí, estando aqui, viu? Então, assim, muito obrigado mesmo, mais uma vez, pela sua participação. Que mande um abraço lá para sua esposa, para suas filhas. Pro genro, você vai mandar abraço pro genro? Já é treinamento, né? Treinamento, né? Ele tá em treinamento ainda. Mas um abraço para todos. Para ele também, merece. Então, aqui, honra a sua família. Manda um abração para eles aí, ó. É isso aí, gente. Tô aqui, no terceiro tempo. Quero te agradecer, Bruno. Zé Guilherme, deve estar aqui gravando com vocês, participando dessa célula aqui, né? Amém. Esse tô na célula, agora eu tô na célula de verdade, né? Amém. Então, quero agradecer você por me honrar aqui nesse convite. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e honrar a minha família, que realmente é uma família que caminha comigo. Minha esposa, Bruninha, Camila, o Nicolas, que está quase, né, fazendo parte. A Garrucha está preparada ainda, mas é um menino bom. É um menino bom, eu sei que vai dar certo em nome de Jesus. Amém. E honrar vocês também, né? A minha família. Honrar a igreja. A Central, uma igreja que me acolheu muito. Eu gosto muito da Central. Domingo eu estava lá na Central. Gosto muito do pastor Paulo Mazzoni, Oswaldão.
Qualquer legendário que tem ali, eu conheço praticamente todos. Onde eu vou, eu falo do legendário. Onde eu vou, eu falo da Igreja Central. É uma bênção a igreja. E quem está assistindo também convidar para fazer parte de uma célula. Não caminha sozinho, vai para uma célula, não fica desigrejado. O pastor Jeremias fala muito isso. Não ficar desigrejado, é muito importante você ter pessoas ali para caminhar junto. Tá bom? Então, muito obrigado. Obrigado aí a Central, obrigado aí, tô na célula. E aí tem aquela pergunta, né, Zé? Finalzinho sempre tem uma pergunta. Você foi pego de surpresa aí, ó. Tem a pergunta surpresa. Essa é a derradeira. Qual que é? Então, assim, ó. Zé Guilherme, você tá na célula, Zé? Eu tô na célula. Você tá na célula? Eu tô na célula o tempo todo. Então, eu também tô na célula. Queria agradecer vocês mais uma vez por participarem conosco. Segue lá no Instagram. Eu queria te pedir um favor aqui, ó. A gente está com muitas visualizações, a gente tem a agradecer vocês, porque vocês estão visualizando os vídeos do YouTube, mas eu queria pedir mais uma coisinha, se inscreve no canal também, não visualiza só o vídeo não, vai lá e se inscreve. Para a gente é muito importante o número de inscritos do canal. Então eu conto com vocês, com a participação, muito obrigado e até a próxima. Até mais, pessoal. Valeu, gente.